Envelhecer é uma lei da natureza. Saber envelhecer é uma arte. Agora, tornar a terceira idade a fase mais gostosa da vida é o assunto do livro e do vídeo que estão sendo lançados pelo professor Hermógenes, o pioneiro da yoga no Brasil. Professor, a partir de que momento da vida a gente engata a terceira? A gente é considerado idoso? Olha, infelizmente, em virtude do estilo de vida errôneo, é o estilo de vida que eu intitulo adoeça-se. Nós já temos evidentes sinais de terceira idade em crianças do primeiro e segundo grau. A Secretaria de Saúde do Estado fez uma pesquisa e chegou à triste conclusão que 30% desses jovens já têm alguma coisa com aterosclerose. Já tem colesterol alto. Como é que pode? Então depende, entra na terceira idade, dependendo do estrago que já nós fizemos. Ora, professor, criança não costuma receber com facilidade qualquer orientação para comer isso e deixar de comer aquilo, acha que a vida está aí para ser vivida, sem nenhum problema, sem nenhuma restrição. Com adolescente não é diferente. Em que momento o corpo dá sinais de que a história é outra? Olha, algumas pessoas resistem muito, vão deformando, mas não vão sentir dores. Quando começar a sentir dores e limitações, estão desperta. Agora, infelizmente, existem as mortes súbitas, né? Existem os problemas de cardiopatia fulminantes, de coronariopatias, e as criaturas vão começar a ter problemas, inclusive de morte prematura, como aconteceu com o deputado Magalhães. Ora, professor, no livro Saúde na Terceira Idade, o senhor dá uma série de dicas que podem e devem ser seguidas por pessoas que jamais ouviram falar em yoga, de como viver bem. Por exemplo, o senhor até ensina o jeito certo de caminhar. Existe mesmo o jeito certo de caminhar? Existe, sim. Existe, André, existe. A maioria das pessoas caminham apenas com o corpo. E, às vezes, muito deselegantemente, não cuidam da postura, não cuidam do ritmo da respiração e, principalmente, trabalham somente mecânica, de maneira mecânica. Há tanta coisa para se desfrutar. Eu chamo caminhada holística, essa é a minha proposta. Holos quer dizer a totalidade. Então, temos que caminhar com o espírito também, com a sensibilidade. Como é que se caminha com o espírito? Com os pensamentos. Eu convido as pessoas a caminhar, digamos, aqui, nesta bela paisagem. Não ande com o Walkman, não ande aceleradas, tensas. Então você vai espiritualizar a sua caminhada, pode ser com uma oração. O trabalho somente mecânico é muito produtivo, mas se a gente trabalhar durante a caminhada as nossas emoções, os nossos pensamentos e procurar um contato com a onipresença divina, digamos, num lugar desse é muito fácil, nós estamos dando dimensões extraordinárias. Porque é das partes mais sutis nossas, ou seja, desde o espírito, que as doenças chegam ao físico, atravessando os pensamentos, as emoções, as energias se manifestam na carne. As doenças, mas quando a gente muda, que é a proposta que eu faço, o que vai começar a partir lá de cima é a saúde. E aí a gente se surpreende com curas às vezes de doenças várias, né? Os médicos chamam de pacientes poliqueixosos. Eu tenho cartas incríveis de criaturas que foram por este caminho e a partir lá da sua própria consciência, da sua essência espiritual, eles fizeram uma mudança muito profunda e conseguiram se libertar simultaneamente dessas doenças. Agora, professor, o senhor sempre dá informações importantes a respeito da conduta que devemos ter na hora de respirar. É complicado respirar? Quer dizer, quem nunca ouviu falar em respiração, nunca se deu conta de que respira, existe um jeito certo de respirar. É complicado aprender isso de uma hora para outra? Primeiro, tem que fazer todo um trabalho de revitalizar, ou melhor, resgatar a musculatura respiratória, que são 3. É o músculo chamado diafragma, para encher a base do pulmão. Os músculos intercostais, esse entre as costelas, que nos dá pela amplificação, aliás, pela dilatação horizontal, a respiração média, e estes 2 aqui, que são os esternocleidos, que nos vai encher, vai dar a respiração subclavicular, no ápice pulmonar. Não é difícil isso, não? Eu ensino as técnicas, a movimentação para conseguir isso, né? E depois é somente associar e fazer uma coisa assim, como o Espírito, a Divina Trindade, né? São 3 diferentes numa só pessoa.
Professor, nesse livro Saúde na Terceira Idade, o senhor traz um conceito novo que é o da remusculatura. O que é remusculatura? Bom, eu coloquei isso porque eu mesmo, fazendo, tive a resposta. Eu hoje tenho mais músculo do que quando era cadete na escola militar. Incrível que pareça. Isto contrabalança ou se opõe a um fenômeno de decadência da musculatura. À medida que envelhecemos, perdemos a massa muscular e ganhamos massa de gordura. Daí os velhos, da minha idade até um pouco mais jovens, perderem, digamos, a silhueta. Perdão, o senhor falou, na minha idade, qual a idade do senhor? 77, até março. Pois bem, a remusculação recupera o corpo. Por que aparece aquela barriga despejada, que eu chamo visceroctose? É a força da gravidade. Por que as vísceras caem? Porque não tem, os músculos perderam o seu vigor e não tem como sustentar as vísceras no lugar certo. Então se despejam, isso é só para dar um exemplo. E aí qual é a tática para reverter esse processo? São as posturas invertidas. Ficar de cabeça para baixo. Se não, aquela mais difícil, eu não sugiro que as pessoas façam logo. Mas existem algumas manobras, alguns comportamentos mais fáceis. E eu sugiro que façam a experiência. Porque, principalmente, quando a gente se coloca com os pés lá para cima e a cabeça mais embaixo, nós vamos contrariar o estrago que a força da gravidade faz permanentemente sobre nós. E o pior, André, é que com a cabeça lá no alto, os pés embaixo, a irrigação do cérebro é comprometida. Então, normalmente, nós temos uma oxigenação inferior ao que deveríamos ter. E isso, me parece que produz a morte das células. Aí vem o Alzheimer, vem o esquecimento, vem, infelizmente, a aterosclerose cerebral, a senilidade. No meu livro, eu coloco muitos conceitos de ciência atual sem medo de errar, porque eu estou forçando um outro exercício para contrabalançar esta doença, esta perda de memória, perda do cérebro. Isso já é a minha preocupação, botar a pessoa idosa para estudar, para refletir, para resolver problemas. Com que frequência o senhor recomenda, então, esta posição invertida, ficar de cabeça para baixo? Olha, se fizer 2 vezes por dia, e se fizer, olha, não quando está com o estômago funcionando, com o trabalho digestivo, longe da refeição. É muito bom, vai drenar as varizes, a hemorroide, a redução da visceroctose, a irrigação cerebral, impressionante. Há muitas metodologias terapêuticas por aí, modernas. Não há uma que faça isso. O senhor foi palestrante, foi convidado a participar do Congresso Mundial de Cardiologia. É verdade. Ocorrido recentemente no Rio de Janeiro. É. Qual foi a orientação que o senhor deu aos médicos para saberem cuidar do coração? Não, eu fui convidado e fiquei felicíssimo. Primeiro, uma grande honra estar ao lado dos médicos, que eu respeito muito. Mas a minha grande alegria é porque, recentemente, o Dr. Dean Ornish, que foi a figura central do Congresso, médico do presidente dos Estados Unidos, ele lançou para o mundo científico uma revolução na cardiologia. Ele conseguiu desobstruir coronárias, um número considerável de pessoas, sem nenhum medicamento. Evitou ponte safena, evitou angioplastia. Tudo quanto é moderno se fazer, ele não usou. Ele usou, para conseguir esse resultado, Hatha Yoga, relax e meditação, alimentação vegetariana e a convivência do amor, que ele chama Abra o Seu Coração. Impressionante, né? Que ele descobriu isso agora com toda a base científica, com a metodologia científica mais séria. Não é coisa além do que há 40 anos eu propus no meu primeiro livro. E
levei para o Congresso um caso que aconteceu em Marília. São Paulo. Em São Paulo. Recebi uma carta com documentação médica, mostrando que uma senhora teve um infarto, foi levada para o pronto-socorro, fez todos aqueles exames e a conclusão é de que ela estava realmente com uma isquemia, ou seja, estava recebendo oxigenação inferior do coração devido a um bloqueio nas artérias coronárias. Ela se recusou de repente a tomar qualquer medicamento, a fazer qualquer outro tratamento normal. E isso aqui eu não aconselho que ninguém faça, por amor de Deus. Foi a loucura dela. Ficou com 2 livros meus e disse, só quero isto. E fez as práticas do livro, os sintomas foram sumindo, 1 ano depois foi os exames completamente normal. Completamente iguais à normalidade, né? O senhor disse que o médico do presidente dos Estados Unidos resumiu nesse congresso de cardiologia conhecimentos que o senhor há 40 anos vem passando ao grande público. Agora, há 44 anos o senhor sofreu uma tuberculose que atingiu os pulmões e a laringe. Aí o senhor recorreu à alopatia. Eu fui tratado por um médico muito competente, Dr. McDowell. Fiz cirurgia torácica, tudo quanto era necessário. Agora, e o que o yoga fez por você nessa fase, Hermosa? Foi o seguinte, Deus me intuiu uma coisa que considero absolutamente importante e essencial. É que a pessoa doente, a pessoa que tiver problemas insanáveis, se entregue a Deus. Se entregue a Deus porque Ele tem todo o poder, toda a ciência e é onipresente. E de fato, quando Ele interfere, porque nós deixamos, as curas são espetaculares. Eu fiz esta experiência na Santa Casa, quando trabalhei na enfermaria 32 de doenças do tórax. Era uma freira que estava morrendo. Eu levei essa proposta para ela, ela viveu 12 anos com saúde. Ela tinha recebido extrema-unção. Impressionante isso. Agora, o trabalho do Dr. Ornish é fantasticamente importante, porque eu fiz essa proposta intuitivamente. Ele fez cientificamente. Então, eu não tenho grande mérito, nem ele tem pouco mérito. Ele é extraordinário. Agora, professor, o que o senhor poderia dizer, assim, rapidamente, para alguém que esteja numa fase de depressão, já esteja nesta terceira idade, não saiba muito bem como aproveitar essa terceira idade, esteja desorientada, desestimulada? Qual é a saída para essa encruzilhada? Essa criatura está uma demissionária da vida. Perdeu motivação. E isso vai para a depressão. Da depressão pode dar um câncer. Então o que eu digo é o seguinte, descubra alguma coisa grandiosa para fazer. A ponto de dizer, eu não posso morrer agora, nem adoecer eu posso. Porque quando a vida descobre por quê e para que viver, descobre como viver. Então as emoções se tornam positivas, as energias surgem e a solução aparece. Agora é preciso também lembrar, André, que eu tenho usado muito isso para criaturas que estão em quadros de fato alarmantes. Quadros de desânimo total porque não há solução, não há administração para o problema e as criaturas estão desesperadas. Depois de ter tentado tudo, não dá certo. Eu então digo, o banco médico receita o medicamento, formado de 3, 4 ingredientes. Entrego, confio, aceito e agradeço. Isso tem funcionado, para mim tem funcionado muito, porque eu tenho tido muitas agressões do destino. Coisas que eu mereço, não estou protestando não, mas nada me tem colocado em estresse, porque eu me entrego. Professor, uma questão sempre presente nos seus livros é o problema do estresse. O problema da modernidade, né? As pessoas estão sempre com pressa, com 1000 afazeres, com pressa de chegar a um lugar que elas muitas vezes não sabem nem qual é. Estresse que compromete a saúde, não é isso? Seguramente, seguramente. O estresse não é alguma coisa que nos deva assustar,
não temos que temer o estresse, nem jamais combater. Há muitas propostas anti-estresse, medicamento, treinamento, anti-estresse. Não, o estresse não deve ser combatido, porque faz parte da própria vida. Se você ensinar um gato a não ficar feio, todo armado, quando vê um cachorro, ele vai ser comido antes de tempo. Então o estresse é toda mobilização para nos dar a vitória na fuga ou na luta que temos que travar com o predador. Aí está o estresse chamado agudo. Isso aí não faz mal. André, não faz mal, tem que ser. Porque depois passa e a gente volta ao normal. Agora, o estresse prolongado, o estresse crônico, se não for bem administrado, vai se transformar em úlcera, em câncer, em doença coronária. Tudo que a doença pode dar. Bom, agora, dizendo assim, a administração do estresse é uma coisa que eu faço, que eu tenho ensinado muito, através do relax, mas também através de uma valorização diferente das coisas. Porque há estresse que são até imaginários. O motivo não existe motivo e a pessoa entra em estresse. Há estresse que não deveria existir. Há estresse do torcedor do time de futebol. Quando o time perde, ele se abate. Quando o time ganha, festeja demais, também é estresse. Então, quando o indivíduo diz, eu sou Flamengo doente, é doente mesmo. É doente. Não por ser Flamengo, né? Não, por ser torcedor fanático. Torcedor fanático. Agora, um geriatra americano propôs uma coisa muito engraçada e muito verdadeira. 2 regras para vencer o estresse. Primeira regra, não se perturbe com ninharia. Segunda regra, tudo é ninharia. Isso aí é muito profundo, é muito sábio. Sempre fala da importância do recolhimento, das pessoas terem o seu momento de quietude, de silêncio no meio dessa rotina, no meio do dia a dia. Qual é a lição do silêncio? Bom, há dois caminhos, um mais forte que o outro, mais profundo. O silêncio a gente consegue através dos exercícios de relaxamento. E o outro, mais profundo, é a meditação. A meditação tem que levar a mente ao silêncio. A mente é muito tagarela. Porque o silêncio externo até você controla. Eu fico em posição para meditar, eu não ouço mais nada lá fora. Mas a danada da mente fica falando muito tempo. E aí é todo um treinamento para a gente não lutar contra a mente. Ao contrário, na meditação a gente faz uma paquera da mente. Ela nem sabe que está sendo conduzida para o silêncio. Quando nós conseguimos o silêncio, então é um verdadeiro céu. É um enriquecimento imenso, nem se imagina isso. Através da meditação. Professor, eu comecei aqui a conversa com o senhor fazendo referência ao livro Saúde na Terceira Idade. A gente está chegando ao fim do programa. Eu queria que o senhor fizesse, então, contasse uma história. O senhor abre esse livro fazendo referência, uma analogia à situação de quem sobe uma montanha. Queria que o senhor se despedisse, então, das pessoas fazendo referência a essa história. Olha, eu tenho visto os velhos sentarem num canto, ficar choramingando a atenção dos outros, lamentando a solidão, porque não aprenderam a tirar valor da solidão. Ficam estagnados, ou então vão fugir para a praça jogar gamão. Quando acabar o gamão, ou quando acabar o baile da terceira idade, quando acabar o curso da terceira idade, tudo isso é maravilhoso. Onde a pessoa vai cair? No vazio, não sobra nada. Então,
eu considero, eu vejo esse quadro, tem que ajudar a pessoa a reagir e se levantar daquela estagnação. Por isso eu disse, passa de meio-dia, o declínio começou. Aqui no vale, as sombras chegam mais cedo. Vou subir a montanha. Lá no alto, os últimos fulgores do sol serão meus. E quando a noite chegar, vai me encontrar lá no alto. A noite é a morte. E temos que receber a morte numa condição psicológica e espiritual muito diferente do comum. Professor, muito obrigado pela entrevista. Como é que o pessoal do yoga faz? Namastê. Namastê significa Deus em mim, saúda Deus em você. Namastê, Deus serve, em mim serve Deus em você. Namastê, Deus em mim, ama Deus em você.